Olá, sejam bem-vindos ao Desmistifísica. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que a rotação da Terra influencia o nosso peso aparente. Bora lá pro vídeo. Então, aqui eu tenho a representação da Terra e aqui foram colocados dois referenciais. Um referencial centrado no centro da Terra, que é o referencial O, e o outro referencial não inercial, girando junto com a Terra, posicionado na superfície da Terra, em uma certa latitude, designada pela letra lambda. Então, esse referencial não inercial, ele tem os seus eixos cartesianos, I', J' e K', orientados de forma tal que o J' aponta para o norte da Terra, o K' aponta para cima, para a vertical local, certo? E o I' aponta para o leste, ok? Então, enquanto a Terra está girando com uma certa velocidade angular ômega, esse observador não inercial gira junto com a Terra e, por conta disso, ele tem uma certa aceleração, que eu vou chamar de A0, que é uma aceleração centrípeta, que, em vez de apontar para o centro da Terra, aponta para o eixo de rotação, porque se a gente parar para pensar, né, aqui o observador O', ele não está girando em torno do centro da Terra, ele está girando em torno desse eixo aqui, ó, nessa direção. Então é como se tivesse uma força puxando ele nessa direção aqui, né, na direção aqui menos J, né, em direção ao eixo da Terra. Tá? Então, como é que a gente pode usar esses sistemas aqui para calcular a aceleração da gravidade local? Tá? Então, primeiro eu utilizo a relação dos observadores não inerciais. Essa fórmula aqui eu já deduzi em um outro vídeo. Se você tiver interesse em saber de onde veio essa fórmula, dá uma olhadinha lá, beleza? Então, essa fórmula aqui diz que a força que o observador não inercial experiencia é dado pela força que o observador inercial identifica, mais todos esses termos aqui que se referem às forças fictícias. Tá? Então, esses termos aqui, eles são relevantes quando o observador não inercial está observando um evento em que existe velocidade. Não é esse o caso. Imagina que o observador inercial ele está querendo saber qual é a aceleração da gravidade local de um objeto que está parado, por exemplo. Né? Então, esse objeto que está parado não tem velocidade. A Terra não tem aceleração na sua velocidade angular. A velocidade angular da Terra é constante, né? E também nós posicionamos esse observador não inercial exatamente no ponto que ele está observando, de forma conveniente. Então, a distância entre o observador não inercial e o objeto que ele está observando é zero, porque eles estão no mesmo local, certo? Então, todos esses termos aqui, ó, eles caem fora, beleza? Então, o único termo que sobra é esse aqui. Tá? Então, sobra esses três termos. Se eu dividir tudo pela massa do objeto que está sendo observado, eu chego nessa expressão aqui, que diz que a aceleração da gravidade do observador não inercial é igual à aceleração da gravidade para o observador inercial menos a aceleração A0, que é o termo de aceleração fictícia. Ok? Então, para o observador inercial, né, a força que qualquer objeto experiencia na superfície da Terra é simplesmente a força da gravidade, que aponta para o centro da Terra, certo? Por isso que esse termo aqui, né, é a aceleração da gravidade, beleza? Então aqui a gente pode calcular esse termo dessa forma aqui, né? G0 é menos Gm sobre R ao quadrado, é a fórmula para calcular G0, né? A partir daquela fórmula da força, né, do Newton. E a direção dela é a direção menos K', né? Porque K' é a vertical local, e então o observador inercial vai identificar que essa aceleração aponta para o centro da Terra. E o centro da Terra está apontando aqui na mesma direção, porém em sentido oposto, de K'. Tá? Por isso que tem esse sinal de menos aqui. Bom, essa expressão também assume que a Terra é esférica, né? Na verdade, o equador terrestre ele tem 21 km a mais que o polo, mas, bom, enfim, essa é uma aproximação que a gente faz aqui nesse exemplo, certo? E agora a gente calcula o A0. Bom, o A0, se você lembrar, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da órbita circular, né? Então, aqui o observador ele gira em torno da Terra, numa órbita circular, então eu posso utilizar essa expressão. Então, eu chamo aqui, ó, Vt, a velocidade com que o observador está girando, e aqui é o raio dessa órbita, que se a gente olhar é a distância, ó, daqui
até aqui, essa distância aqui. Se a gente fizer uma relação com a latitude, nós vemos que essa distância, ó, é simplesmente r vezes cosseno de lambda. Por isso que aqui eu tenho r cosseno de lambda. Tá? Velocidade ao quadrado dividido por r. E a direção desse vetor é, como eu falei antes, na direção menos j, né? Essa aceleração aqui, ó, está apontando para a esquerda, que é a mesma direção do vetor j. E aí, novamente, se eu fizer uma relação com a latitude local, eu vejo que esse vetor menos j pode ser escrito em termos da base I', J', K', em termos dessa expressão aqui, ó. Faço simplesmente uma relaçãozinha trigonométrica, eu vejo que o menos j aqui é dado por essa expressão. Então, a aceleração a zero, aceleração que é do termo fictício, né, pode ser escrita dessa forma aqui. Tá? Simplesmente foi substituído menos j' por essa expressão. Então, aqui ela simplificada, beleza? É importante destacar, né, que esse vetor aqui é unitário, então o módulo de A0 é simplesmente dado por essa expressão aqui, ok? Beleza, então se a gente quiser calcular a aceleração da gravidade local, que nem a gente viu aqui, né, eu simplesmente substituo esses dois termos que eu acabei de calcular, e eu acabo então com essa expressão aqui, juntando os termos semelhantes. Aqui foi utilizado uma identidade trigonométrica, tá? Então, essa expressão me dá a gravidade local para um observador em qualquer ponto da superfície da Terra. Ela está dividida em duas partes, né? A parte da componente vertical local da gravidade e uma parte aqui, ó, que atua na direção norte-sul, certo? Por esse sinal de menos aqui, tá? Nós vemos que essa componente ela sempre acaba apontando na direção do Equador. Então, se o observador está no hemisfério norte, esse termo aqui aponta para o sul, e se o observador está no sul, aqui a latitude é negativa, né? Aí o seno vai dar negativo, então aqui vai virar um sinal de mais. Então, esse termo aqui, J' positivo, ó, J' aponta para o norte. Então, se o observador estiver aqui no sul, ele vai apontar para cá, tá? Então, resumindo, se o observador está no hemisfério norte, esse termo aqui vai apontar para o sul, e se o observador está no sul, esse termo vai apontar para o hemisfério norte. Essa é a deflexão observada. Tá? E esse termo aqui é um termo que representa a diminuição da aceleração da gravidade na vertical, tá? E esse valor aqui ele é máximo no Equador, porque no Equador o lambda aqui é 0, né? Então o cosseno é 1. Então, essa aqui acaba sendo então, a fórmula que a gente usa para calcular o valor da aceleração da gravidade. Bom, então, como o valor da gravidade é modificado na superfície da Terra, é importante a gente calcular qual é a deflexão em relação ao G0, né? Então, aqui eu tenho isso, ó. O G0 seria a aceleração da gravidade local, se a Terra não tivesse aceleração, e o G' seria a aceleração da gravidade por conta da aceleração da Terra. Tá? Então, nós vemos por essa expressão aqui que a gente deduziu lá em cima, né? Que o G' é o G0 menos o A0. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo de desvio, ele representa o desvio que um fio de prumo sofreria localmente, tá? Por conta da rotação da Terra, certo? Então, esse ângulo aqui nós chamamos de desvio da vertical, né? Vertical, que seria considerada vertical o G0, né? Então, simplesmente aplicando aqui a lei dos senos, né? Nós vemos que o seno desse ângulo dividido por A0 é igual ao seno deste ângulo aqui dividido por G', que é um módulo deste vetor aqui. Tá? Teria que calcular o módulo desse vetor. Então, admitindo que esse ângulo de desvio é pequeno, tá? De fato, para a aceleração da Terra, esse ângulo é da ordem de 0,1 graus, até menor que isso. Tá? Então, esse ângulo é pequeno, eu posso fazer essa aproximação aqui. Então, esse aqui é o ângulo de desvio na superfície da Terra, certo? Bom, então, eu espero que eu tenha conseguido explicar como que a rotação da Terra modifica o nosso peso aparente de forma satisfatória para você. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Por favor, clica no like e se inscreve no canal então. Isso me ajuda e aumenta a divulgação científica no nosso país, já que o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas científicos para você e outras pessoas. Considera também clicar no sininho e pedir para ser notificado sobre os novos vídeos. Um abraço e até a próxima!